Epopeia de Gilgamesh, ou Épico de Gilgamesh, é um poema épico da antiga Mesopotâmia, que é constituído por 12 placas de escrita cuneiforme, cada uma contendo 300 versos ou mais. Ela é uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial e o segundo mais antigo texto religioso, após os textos das pirâmides. Acredita-se que sua origem sejam diversas lendas e poemas sumérios sobre o mitológico deus-herói Gilgamesh, que foram reunidos e compilados no século 7 a.C. pelo rei Assurbanipal. A história literária de Gilgamesh começa com 5 poemas sumérios sobre Bilgamesh, sumério para Gilgamesh, rei de Uruk, datando da terceira dinastia de Ur, cerca de 2100 anos antes de Cristo. Essas histórias independentes foram mais tarde usadas como fonte de material para um épico combinado em acadiano. A primeira versão sobrevivente deste épico combinado data do século 18 a.C. e é intitulada após seu incipit, Shutur-Eli-Shahri, superando todos os outros reis. Apenas algumas tábuas de argila sobreviveram. A versão posterior da Babilônia padrão, compilada por Sinleqi-Unini, data dos séculos 13 a 10 a.C. e traz o incipit Shah-Nakba-Imuru, aquele que viu o abismo. Em termos modernos, ele que vê o desconhecido. Aproximadamente 2/3 dessa versão mais longa de 12 tábuas de argila foram recuperados. Algumas das melhores cópias foram descobertas nas ruínas da biblioteca do rei assírio Assurbanipal, do século 7 a.C. A obra recebeu originalmente o título Shah-Nakba-Imuru, traduzido como Aquele que viu a profundeza, ou, em tradução mais recente, elaborada pelo professor Jacinto Liz Brandão, Ele que o abismo viu. Sua história. A primeira metade da história fala sobre Gilgamesh, rei de Uruk, e Enkidu, um homem selvagem criado pelos deuses para impedir Gilgamesh de oprimir o povo de Uruk. Depois que Enkidu se torna civilizado por meio de iniciação sexual com uma prostituta, ele viaja para Uruk, onde desafia Gilgamesh a um teste de força. Gilgamesh vence o desafio, no entanto, os dois se tornam amigos. Juntos, eles fazem uma jornada de 6 dias até a lendária floresta de cedro, onde planejam matar o guardião Humbaba, o terrível, e cortar o cedro sagrado. A deusa Ishtar envia o touro do céu para punir Gilgamesh por rejeitar seus avanços. Gilgamesh e Enkidu matam o touro do céu, após o que os deuses decidem condenar Enkidu à morte e matá-lo. A parte final do épico é centrada na reação de transtorno de Gilgamesh à morte de Enkidu, que acaba por tomar a forma de uma busca pela imortalidade. Gilgamesh intenta uma longa e perigosa jornada para descobrir o segredo da vida eterna e vai a consultar Utnapishtim, o herói imortal do dilúvio. Depois de ouvir Gilgamesh, o sábio proclama: a vida que você procura nunca encontrará. Quando os deuses criaram o homem, reservaram-lhe a morte, porém mantiveram a vida para sua própria posse. Gilgamesh, no entanto, foi celebrado posteriormente pelas construções que realizou e por ter trazido de volta o conhecimento perdido de diversos cultos para Uruk após seu encontro com Utnapishtim. A história é conhecida por todo o mundo em diversas traduções e seu protagonista, Gilgamesh, se tornou um ícone da cultura popular. Versão. Das diversas fontes encontradas, 2 versões principais do épico foram parcialmente reconstruídas: a versão padrão da Babilônia, ou Aquele que viu as profundezas, e a versão da antiga Babilônia, ou Ultrapassando todos os outros reis. 5 poemas sumérios anteriores sobre Gilgamesh foram parcialmente recuperados, alguns com versões primitivas de episódios específicos na versão babilônica, outros com histórias não relacionadas. Versão padrão babilônica. A versão babilônica padrão foi descoberta por Mutsa-Rassam na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, em 1853. Padrão babilônico refere-se a um estilo literário usado para fins literários.
lendários. Esta versão foi compilada por Sin-Lik-Unni em algum momento entre 1300 e 1000 a.C., a partir de textos anteriores. A versão babilônica padrão tem palavras de abertura diferentes. O incipit da versão anterior, a versão mais antiga, começa com as palavras superando todos os outros reis, enquanto a versão babilônica padrão tem aquele que viu as profundezas, Sa, Nagba e Muru profundo, referindo-se aos mistérios das informações trazidas por Gilgamesh de seu encontro com Utnapishtim ou Utnapishtim sobre Ea, a fonte da sabedoria. Gilgamesh recebeu conhecimento de como adorar os deuses, porque a morte foi ordenada para os seres humanos, o que constitui um bom rei e como viver uma vida boa. A história de Utnapishtim, o herói do mito do dilúvio, também pode ser encontrada no épico babilônico de Atrahasis. A 12ª tabuinha é uma sequência da 11ª original e provavelmente foi anexada em uma data posterior. Tem pouca relação com um épico bem trabalhado de 11 tábuas. As linhas no início da primeira tabuinha são citadas no final da 11ª tabuinha, dando-lhe circularidade e finalidade. A 12ª tábua é quase uma cópia de um conto sumério anterior, uma prequela, em que Gilgamesh envia Enkidu para recuperar alguns objetos seus do mundo inferior, e ele retorna na forma de um espírito para relatar a natureza do mundo inferior a Gilgamesh. Em termos de forma, as convenções poéticas seguidas na versão babilônica padrão parecem ser inconsistentes e ainda são controversas entre os estudiosos. Há, no entanto, amplo uso de paralelismo em conjunto de 2 ou 3 linhas adjacentes, muito parecido com os salmos hebraicos. As 12 tábuas. Primeira tábua. A história apresenta Gilgamesh, rei de Uruk. Gilgamesh, 2/3 Deus e 1/3 homem, está oprimindo seu povo, que clama aos deuses por ajuda. Para jovens de Uruk, essa opressão assume a forma de droit de seigneur, ou direito do senhor, de dormir com as noivas na noite de núpcias. Para os rapazes, a tábua está danificada neste ponto. Conjectura-se que Gilgamesh os exaure com jogos, teste de força ou talvez trabalho forçado em projetos de construção. Os deuses respondem aos apelos do povo, criando um igual a Gilgamesh que será capaz de parar sua opressão. Este é o homem primitivo Enkidu, que está coberto de pelos e vive na selva com os animais. Ele é localizado por um caçador, cujo sustento está sendo arruinado porque Enkidu está desenraizando suas armadilhas. O caçador conta ao deus Sol Shamash sobre o homem e é arranjado para que Enkidu seja seduzido por Sanhati, uma prostituta do templo, seu primeiro passo para ser domesticado. Depois de 6 dias e 7 noites, ou 2 semanas, de acordo com estudos mais recentes, fazendo amor e ensinando Enkidu sobre os caminhos da civilização, ela leva Enkidu ao acampamento de um pastor para aprender como ser civilizado. Gilgamesh, por sua vez, tem sonhado com a chegada iminente de um amado novo companheiro e pede à sua mãe, Nisun, que o ajude a interpretar esses sonhos. Segunda tábua. Shanhati leva Enkidu ao acampamento dos pastores, onde ele é apresentado a uma dieta humana e se torna o vigia noturno, aprendendo com um estranho que passava sobre o tratamento dado por Gilgamesh a novas noivas. Enkidu fica furioso e viaja para Uruk para intervir em um casamento. Quando Gilgamesh tenta visitar a câmara nupcial, Enkidu bloqueia seu caminho e eles lutam. Após uma batalha feroz, Enkidu reconhece a força superior de Gilgamesh e eles se tornam amigos. Gilgamesh propõe uma viagem à floresta de cedro para matar o monstruoso semideus Humbaba, a fim de ganhar fama e renome. Apesar dos avisos de Enkidu e do conselho dos anciãos, Gilgamesh não se intimidou. Terceira tábua. Os anciãos dão conselhos a Gilgamesh para sua jornada. Gilgamesh visita sua mãe, a deusa Nisun, que busca o apoio e a proteção do deus Sol Shamash para sua aventura. Nisun adota Enkidu como seu filho e Gilgamesh deixa instruções para o governo de Uruk em sua ausência.
Quarta Tábua. Gilgamesh e Enkidu viajam para a Floresta de Cedro. A cada poucos dias, eles acampam em uma montanha e realizam um ritual de sonho. Gilgamesh tem 5 sonhos aterrorizantes sobre montanhas caindo, tempestades, touros selvagens e um pássaro trovão que cuspia fogo. Apesar das semelhanças entre suas figuras oníricas e as descrições anteriores de Humbaba, Enkidu interpreta esses sonhos como bons presságios e nega que as imagens assustadoras representem o guardião da floresta. Ao se aproximarem da montanha de cedro, eles ouvem Humbaba berrando e precisam encorajar um ao outro a não ter medo. Quinta Tábua. Os heróis entram na floresta de cedro. Humbaba, o guardião da floresta de cedro, insulta-os e ameaça-os. Ele acusa Enkidu de traição e promete estripar Gilgamesh e alimentar as aves com a sua carne. Gilgamesh tem medo, mas com algumas palavras encorajadoras de Enkidu, a batalha começa. As montanhas tremem com um tumulto e o céu fica negro. O deus Shamash envia 13 ventos para amarrar Humbaba e ele é capturado. Humbaba implora pela sua vida e Gilgamesh tem pena dele. Ele se oferece para fazer de Gilgamesh rei da floresta, para cortar as árvores por ele e para ser seu escravo. Enkidu, contudo, argumenta que Gilgamesh deveria matar Humbaba para estabelecer a sua reputação para sempre. Humbaba amaldiçoa ambos e Gilgamesh mata-o com um golpe no pescoço, assim como mata os seus 7 filhos. Os dois heróis cortam muitos cedros, incluindo uma árvore gigantesca que Enkidu planeja transformar num portão para o templo de Enlil. Construíram uma jangada e regressaram para casa ao longo do Eufrates com a árvore gigante e, possivelmente, a cabeça de Humbaba. Sexta Tábua. Gilgamesh rejeita os avanços da deusa Ishtar devido aos seus maus tratos a amantes anteriores, como Dumuzi. Ishtar pede ao seu pai Anu que envie o touro do céu para vingá-la. Quando Anu rejeita suas queixas, Ishtar ameaça ressuscitar os mortos, que superarão em número os vivos e os devorarão. Anu afirma que se lhe der o touro do céu, Uruk enfrentará 7 anos de fome. Ishtar lhe fornece provisões para 7 anos em troca do touro. Ishtar conduz o touro dos céus a Uruk e este provoca uma devastação generalizada. Ele baixa o nível do rio Eufrates e seca os pântanos. Abre enormes fossos que engolem 300 homens. Sem qualquer ajuda divina, Enkidu e Gilgamesh atacam e matam ele e oferecem o seu coração a Shamash. Quando Ishtar grita, Enkidu atira-lhe uma das partes traseiras do touro. A cidade de Uruk celebra, mas Enkidu tem um sonho sinistro sobre o seu fracasso futuro. Sétima Tábua. No sonho de Enkidu, os deuses decidem que um dos heróis deve morrer porque mataram Humbaba e Kukulana. Apesar dos protestos de Shamash, Enkidu está marcado para a morte. Enkidu amaldiçoa o portão que ele forjou para o templo de Enlil. Ele também amaldiçoa o caçador e Shamhat por o ter retirado da selva. Shamash lembra Enkidu como Shamhat o alimentou e vestiu e apresentou-o a Gilgamesh. Shamash diz-lhe que Gilgamesh lhe concederá grandes honras no seu funeral e vagueará pelo deserto consumido pela dor. Em vez disso, Enkidu lamenta as suas maldições e abençoa Shamhat. Em um segundo sonho, porém, ele vê-se levado cativo para o submundo por um terrível anjo da morte. O submundo é uma casa de poeira e escuridão, cujos habitantes comem barro e estão vestidos com penas de pássaro, supervisionados por seres aterradores. Durante 12 dias, o estado de Enkidu agrava-se. Depois de um lamento de que não pôde encontrar uma morte heróica em batalha, ele morre. Numa famosa linha do épico, Gilgamesh agarra-se ao corpo de Enkidu e nega que ele morreu, até que uma larva cai do nariz do cadáver. Oitava Tábua. Gilgamesh profere um lamento a Enkidu, no qual apela às montanhas, florestas, campos, rios, animais selvagens e a todos de Uruk para chorarem pelo seu amigo. Recordando suas aventuras em conjunto, Gilgamesh rasga seus cabelos e veste-se de luto. Encomenda uma estátua
estátua funerária e fornece presentes solenes no seu tesouro para assegurar que Enkidu tenha uma recepção favorável no reino dos mortos. Um grande banquete é realizado onde os tesouros são oferecidos aos deuses do submundo. Pouco antes de uma pausa no texto, há uma sugestão de que um rio está a ser represado, indicando o enterro no leito de um rio, como no poema sumério correspondente, A Morte de Gilgamesh. Nona tábua. A tábua 9 abre com Gilgamesh a vaguear pela natureza, vestindo peles de animais, de luto por Enkidu. Tendo agora receado sua própria morte, decide procurar Utnapishtim, o distante, e aprender o segredo da vida eterna. Entre os poucos sobreviventes do grande dilúvio, Utnapishtim e sua esposa são os únicos humanos a quem os deuses consideram a imortalidade. Gilgamesh atravessa um desfiladeiro de montanha à noite e encontra um bando de leões. Antes de dormir, ele reza por proteção ao deus da lua Sin. Depois, acordando de um sonho encorajador, mata os leões e usa as suas peles para se vestir. Depois de uma longa e perigosa viagem, Gilgamesh chega aos picos gêmeos do Monte Machu, no fim da terra. Ele depara-se com um túnel, no qual nenhum homem jamais entrou, guardado por dois monstros escorpiões que parecem ser um casal casado. O marido tenta dissuadir Gilgamesh de passar, mas a esposa intervém, expressa simpatia por Gilgamesh e, segundo o editor do poema Benjamin Foster, permite sua passagem. Ele passa debaixo das montanhas ao longo da Estrada do Sol. Na escuridão completa, ele segue a estrada durante 12 horas duplas, conseguindo completar a viagem antes que o sol o apanhe. Chega ao Jardim dos Deuses, um paraíso cheio de árvores carregadas de joias. 10ª tábua. Gilgamesh conhece Siduri, que pressupõe que ele é um assassino ou ladrão por causa da sua aparência desordenada. Gilgamesh fala-lhe do objetivo da sua viagem. Ela tenta dissuadi-lo da sua busca, mas envia-o para Ur-Shanabi, o barqueiro, que o ajudará a atravessar o mar até Utnapishtim. Gilgamesh, por fúria espontânea, destrói os amuletos de pedra que Ur-Shanabi mantém com ele. Conta-lhe a sua história, mas quando pede a sua ajuda, Ur-Shanabi informa-o que acaba de destruir os objetos que podem ajudá-los a atravessar as águas da morte, que são mortais ao toque. Ur-Shanabi dá instruções a Gilgamesh para cortar 120 árvores e moldá-las em estacas. Quando chegam na ilha onde vive Utnapishtim, Gilgamesh relata sua história, pedindo-lhe a sua ajuda. Utnapishtim repreende-o, declarando que lutar contra o destino comum dos humanos é fútil e diminui as alegrias da vida. 11ª tábua. Gilgamesh observa que Utnapishtim não parece diferente de si mesmo e pergunta como ele obteve sua imortalidade. Utnapishtim explica que os deuses decidiram enviar um grande dilúvio para salvar Utnapishtim. O deus Enki disse a ele para construir um barco. Ele deu-lhe dimensões precisas e foi selado com pinche e betume. Toda a sua família embarcou com seus artesãos e todos os animais do campo. Uma violenta tempestade se levantou, fazendo com que os deuses, aterrorizados, recuassem para o céu. Ishtar lamentou a destruição total da humanidade, e os outros deuses choraram ao lado dela. A tempestade durou 6 dias e 6 noites, após os quais todos os seres humanos se transformaram em barro. Utnapishtim chorou ao ver a destruição. Seu barco se alojou em uma montanha, e ele soltou uma pomba, uma andorinha e um corvo. Quando o corvo não retornou, ele abriu a arca e libertou seus habitantes. Utnapishtim ofereceu um sacrifício aos deuses, que cheiraram doce sabor e se reuniram ao redor. Ishtar jurou que, assim como nunca se esquecerá do colar brilhante que está pendurado em seu pescoço, ela sempre se lembrará desta época. Quando Enlil chega, zangado por haver sobreviventes, ela o condena por ter instigado a enchente. Enki também o castiga por enviar uma punição desproporcional. Enlil abençoa Utnapishtim e sua esposa e os recompensa com a vida eterna. Este relato corresponde em grande parte à história do dilúvio que conclui a epopeia de Atrahasis. O ponto principal parece ser que, quando Enlil concedeu a vida eterna, foi um presente único, como que para demonstrar esse ponto, Utnapishtim desafiou
desafia Gilgamesh a ficar acordado por 6 dias e 7 noites. Gilgamesh adormece e Utnapishtim instrui a sua esposa a assar um pão em cada um dos dias em que ele estiver dormindo, para que ele não possa negar que não conseguiu ficar acordado. Gilgamesh, que está procurando superar a morte, não consegue nem mesmo conquistar o sono. Depois de instruir Urshanabi, o barqueiro, a lavar Gilgamesh e vesti-lo com mantos reais, eles partem para Uruk. Quando eles estão saindo, a esposa de Utnapishtim pede ao marido que ofereça um presente de despedida. Utnapishtim conta a Gilgamesh que no fundo do mar vive uma planta parecida com um espinheiro que o tornará jovem novamente. Gilgamesh, amarrando pedra em seus pés para poder andar no fundo, consegue obter a planta. Gilgamesh propõe investigar se a planta tem a capacidade hipotética de rejuvenescimento, testando-a em um homem idoso assim que ele retornar a Uruk. Quando Gilgamesh para se banhar, é roubado por uma serpente que troca a pele ao partir. Gilgamesh chora com a futilidade de seus esforços, porque agora ele perdeu todas as chances de imortalidade. Ele retorna a Uruk, onde a visão de suas paredes maciças o leva a elogiar este trabalho duradouro de Urshanabi. 12ª tábua. Esta tábua é principalmente uma tradução acadiana de um poema sumério anterior, Gilgamesh e o Mundo dos Mortos, também conhecido como Gilgamesh, Enkidu e o Mundo dos Mortos, e variantes, embora tenha sido sugerido que seja derivado de uma versão desconhecida dessa história. O conteúdo desta tábua é inconsistente com as anteriores. Enkidu ainda está vivo, apesar de ter morrido no início do épico. Por causa disso, sua falta de integração com as outras tábuas e o fato de ser quase uma cópia de uma versão anterior foi referido como um apêndice inorgânico do épico. Alternativamente, foi sugerido que seu propósito, embora rudemente tratado, é explicar a Gilgamesh e ao leitor os vários destinos dos mortos na vida após a morte. E em uma tentativa estranha de encerrar, ambos conectam o Gilgamesh do épico com o Gilgamesh que é o rei do mundo dos mortos, e é uma pedra angular dramática em que o épico de 12 tábuas termina em um e o mesmo tema, a compreensão com a qual tudo começou. Gilgamesh reclama com Enkidu que vários de seus bens, a tábua não está clara exatamente o que, diferentes traduções incluem um tambor e uma bola, caíram no mundo subterrâneo. Enkidu se oferece para trazê-los de volta. Encantado, Gilgamesh diz a Enkidu o que ele deve e não deve fazer no submundo se quiser retornar. Enkidu faz tudo o que lhe foi dito para não fazer. O submundo o mantém. Gilgamesh ora aos deuses para que lhe devolvam seu amigo. Enlil e Suen não respondem, mas Enki e Shamash decidem ajudar. Shamash faz uma rachadura na terra e o fantasma de Enkidu pula para fora dela. A tábua termina com Gilgamesh questionando Enkidu sobre o que ele viu no submundo. Antigas versões babilônicas. Esta versão da epopeia, chamada em alguns fragmentos de Superando Todos os Outros Reis, é composta de tábuas e fragmentos de diversas origens e estados de conservação. Continua incompleta na sua maioria, com várias tábuas em falta e grandes lacunas não encontradas. O seu nome vem da localização atual ou do local onde foram encontradas. Tábua da Pensilvânia. Superando Todos os Outros Reis, a tábua 2 se correlaciona muito com as tábuas 1 e 2 da versão babilônica padrão. Gilgamesh conta a sua mãe Ninsun sobre 2 sonhos que teve. Sua mãe explica que eles querem dizer que um novo companheiro chegará em breve a Uruk. Nesse interim, o selvagem Enkidu e a sacerdotisa, aqui chamada de Shankatun, fazem sexo. Ela o doma na companhia dos pastores, oferecendo-lhe pão e cerveja. Enkidu ajuda os pastores guardando as ovelhas. Eles viajam para Uruk para confrontar Gilgamesh e impedir seus abusos. Enkidu e Gilgamesh lutam, mas Gilgamesh acaba com a luta. Enkidu elogia Gilgamesh. Tábua de Yale. Superando todos os outros reis, a tábua 3 combina parcialmente as tábuas 2 e 3 da versão babilônica padrão. Por razões desconhecidas, a tábua está parcialmente quebrada. Enkidu está de mau humor. Gilgamesh sugere ir à floresta de pinheiros para cortar árvores e matar Rumbar.
Humbaba, conhecido aqui como Huawa. Enkidu protesta, pois conhece Huawa e está ciente do seu poder. Gilgamesh fala com Enkidu com algumas palavras de encorajamento, mas Enkidu permanece relutante. Eles se preparam e chamam os anciãos. Os anciãos também protestam, mas depois que Gilgamesh fala com eles, eles concordam em deixá-lo ir. Depois que Gilgamesh pede proteção ao seu deus Shamash, e tanto ele como Enkidu se equipam, eles partem com a bênção e o conselho dos anciãos. Fragmento da Filadélfia, possivelmente outra versão do conteúdo da tábua de Ieyo, praticamente irrecuperável. Tábua da escola Nippur. Na jornada para a Floresta de Cedros e Huawa, Enkidu interpreta um dos sonhos de Gilgamesh. Tábuas de Tel Hamal. Fragmentos de duas versões, tábuas diferentes, contam como Enkidu interpreta um dos sonhos de Gilgamesh no caminho para a Floresta de Cedro e sua conversa ao entrar na floresta. Tábuas de Ishchali. Depois de derrotar Huawa, Gilgamesh se abstém de matá-lo e incita Enkidu a caçar as 7 auras de Huawa. Enkidu o convence a destruir seu inimigo. Depois de matar Huawa e as auras, eles derrubam parte da floresta e descobrem a morada secreta dos deuses. O resto das tábuas está quebrada. As auras não são mencionadas na versão babilônica padrão, mas sim em um dos poemas sumérios. Fragmento parcial em Bagdá. Sobrepõe parcialmente o abate das árvores da tábua de Ishchali. Tábua de Sipar. Sobrepõe parcialmente as tábuas 9 e 10 da versão padrão da Babilônia. Gilgamesh lamenta a morte de Enkidu, vagando em sua busca pela imortalidade. Gilgamesh discute com Shamash sobre a futilidade de sua busca. Após uma lacuna, Gilgamesh fala com Siduri sobre sua jornada para encontrar Utnapishtim, aqui chamado de Uta-na-Ishtim. Siduri tenta dissuadir Gilgamesh em sua busca pela imortalidade, exortando-o a se contentar com os prazeres simples da vida. Após mais uma lacuna, Gilgamesh quebra os de pedra e fala com o barqueiro Ushanabi, aqui chamado de Sur-Sunabu. Após uma breve discussão, Sur-Sunabu lhe pede que entale 300 remos para que eles possam cruzar as águas da morte sem precisar dos de pedra. O resto da tábua está faltando. O texto sobre o fragmento de Maisna da antiga Babilônia, o maior fragmento sobrevivente da tábua de Sipar, foi usado para reconstruir possíveis formas anteriores da epopeia de Gilgamesh, e foi sugerido que uma forma anterior da história, mais cedo mesmo do que aquela preservada no fragmento da antiga Babilônia, pode muito bem ter terminado com Siduri enviando Gilgamesh de volta a Uruk, e Utnapishtim originalmente não fazia parte da história. Poemas sumérios. Existem 5 histórias de Gilgamesh existentes na forma de poemas mais antigos em sumério, provavelmente circularam de forma independente, em vez de na verdade um épico unificado. Alguns dos nomes dos personagens principais desses poemas diferem ligeiramente dos nomes acadianos posteriores. Por exemplo, Gilgamesh é escrito como Bilgamesh, e há algumas diferenças nas histórias subjacentes, como o fato de que Enkidu é o servo de Gilgamesh na versão suméria. O Senhor da Montanha do Vivente e Ro Viva correspondem ao episódio da Floresta de Cedros, versão padrão da Babilônia, tábuas 2 a 5. Gilgamesh e Enkidu viajam com outros homens para a Floresta de Cedro. Lá, preso por Huawa, Gilgamesh o engana, com a ajuda de Enkidu em uma das versões, para que desista de suas auras, perdendo assim seu poder. Herói em Batalha corresponde ao episódio do Touro do Céu, versão padrão da Babilônia, tábua 6. Na versão acadiana, o apetite voraz do touro causa seca e adversidades na terra, enquanto Gilgamesh se banqueteia. Lugalbanda o convence a enfrentar a fera e lutar ao lado de Enkidu. Os enviados de Aka não tem nenhum episódio correspondente no épico, mas os temas de mostrar misericórdia aos cativos e o conselho dos anciãos da cidade também ocorre na versão babilônica padrão da história de Humbaba. No poema, Uruk enfrenta um cerco de um exército Kish liderado pelo rei Aka, a quem Gilgamesh derrota e perdoa. Naqueles dias longínquos, também conhecido como
Gilgamesh, Enkidu e o Mundo dos Mortos. É a fonte para a tradução acadiana, incluída como Tábua 12 na versão babilônica padrão, contando a jornada de Enkidu ao Mundo dos Mortos. É também a principal fonte de informação para o mito de criação suméria e a história de Inanna e a árvore Hulupu. O grande touro selvagem está deitado. Um poema sobre a morte, sepultamento e consagração de Gilgamesh como um semideus, reinando e julgando os mortos. Depois de sonhar como os deuses decidem seu destino após a morte, Gilgamesh se aconselha, prepara seu funeral e oferece presentes aos deuses. Uma vez falecido, ele é sepultado sobre o Eufrates, desviado de seu curso e posteriormente devolvido a ele. Relação com a Bíblia. Vários temas, elementos da trama e personagens da Bíblia hebraica se correlacionam com a epopeia de Gilgamesh, notadamente os relatos do Jardim do Éden, os conselhos de Eclesiastes e a narrativa do dilúvio de Gênesis. Jardim do Éden. Os paralelos entre as histórias de Enkidu, Shamhat e Adão-Eva são, há muito, reconhecidos pelos estudiosos. Em ambos, o homem é criado do solo por um deus e vive em um ambiente natural entre os animais. Ele é apresentado a uma mulher que o tenta. Em ambas as histórias, o homem aceita a comida da mulher, cobre sua nudez e deve deixar seu antigo reino, sem poder retornar. A presença de uma cobra que rouba uma planta da imortalidade do herói, posteriormente na epopeia, é outro ponto de semelhança. Conselhos de Eclesiastes. Vários estudiosos sugerem um empréstimo direto do Conselho de Siduri pelo autor de Eclesiastes, um raro provérbio sobre a resistência de uma corda tripla. Uma corda tripla não se quebra facilmente. É comum a ambos os livros. Dilúvio de Noé. Andrew George sustenta que a narrativa do dilúvio de Gênesis é tão parecida com a de Gilgamesh que poucos duvidam de que deriva de um relato mesopotâmico. O que é particularmente notável é a maneira como a história do dilúvio de Gênesis segue a história do dilúvio de Gilgamesh ponto por ponto e na mesma ordem, mesmo quando a história permite outras alternativas. Em um comentário da Torá de 2001, lançado em nome do movimento conservador do judaísmo, o estudioso rabínico Robert Wexler afirmou: a suposição mais provável que podemos fazer é que tanto Gênesis quanto Gilgamesh retiraram seu material de uma tradição comum sobre o dilúvio que existiu na Mesopotâmia. Essas histórias então divergiram na recontagem. Se o Sudra, Utnapishtim e Noé são os respectivos heróis das lendas sumérias, acadianas e do dilúvio bíblico do Antigo Oriente Próximo. Paralelos bíblicos adicionais. Matias Renzi sugere que a loucura de Nabucodonosor no livro bíblico de Daniel baseia-se na epopeia de Gilgamesh. Ele afirma que o autor usa elementos da descrição de Enkidu para pintar um retrato sarcástico e zombeteiro do rei da Babilônia. Muitos personagens da epopeia têm paralelos bíblicos míticos, principalmente Ninti, a deusa suméria da vida, criada a partir da costela de Enki para curá-lo depois que ele comesse flores proibidas. É sugerido que essa história serviu de base para a história de Eva, criada a partir da costela de Adão no livro de Gênesis. Esther J. Hamori, em Echoes of Gilgamesh, na história de Jacó, também afirma que o mito de Jacó e Esaú é paralelo à luta livre entre Gilgamesh e Enkidu. Livros dos Gigantes. Gilgamesh é mencionado em uma versão do Livro dos Gigantes que está relacionada ao livro de Enoque. A versão do Livro dos Gigantes encontrada em Corã menciona o herói sumério Gilgamesh e o monstro Humbaba com os vigilantes e gigantes.